Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Amigos internautas, amigos da Grande FM, estamos começando mais uma vez o nosso programa Momento Rural, este encontro marcado que nós temos aqui para falar com você, produtor rural em geral, a você, homem do campo, e a gente, claro, está dando continuidade ao nosso programa para falar do plantio direto na palha. A você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, não esqueça de curtir, marcar os seus amigos, compartilhar o nosso programa. A você que nos acompanha pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para receber uma mensagem, acompanhar o programa sempre aqui que nós entrarmos no ar. E também, claro, se inscreva aí no nosso canal. Lá tem uma playlist completa com todos os programas dos diversos assuntos que já foram ao ar. Você pode rever quantas vezes quiser e também compartilhar todo este nosso conteúdo. Para falar e dar continuidade a este assunto do plantio direto na palha, mais uma vez está conosco aqui em nossos estúdios o Michael Araújo de Oliveira, ele que é engenheiro agrônomo, produtor rural, presidente do Grupo Plantio na Palha e diretor-secretário do Sindicato Rural da cidade de Dourados. Seja bem-vindo novamente, Michael. Ô Paulinho Wagner, uma satisfação estar aqui na Grande FM, estar falando com os internautas, falando com os ouvintes, para a gente falar desse assunto tão importante que é o plantio na palha, plantio direto. Muito bem, hoje a gente começa aqui esse nosso bate-papo e eu começo te perguntando, Michael, e qual a época de semeadura é mais adequada para a formação da palha? Olha, Paulo, no passado a gente acreditava que a palha, as culturas de inverno poderiam ser plantadas em épocas diferentes. E hoje não, hoje a gente já criou tecnologias suficientes que podem ser realizadas no mesmo momento da plantio de safrinha. Então, sim, o milho safrinha, né, a cultura de safrinha, principalmente o milho, em função de possíveis geadas, nós temos uma janela de plantio de até 15 de março. Quer dizer, ela praticamente se encerrou. Lógico que a gente tem uma tolerância ali até 20 de março, 30 de março, então o plantio safrinha já praticamente se encerrou. Então essas culturas de inverno a gente faz o consórcio ou faz o semeio delas nessa safra também, que coincide com a melhor quantidade de chuvas, né, agora. Então queria parabenizar o brilhante trabalho que a Embrapa fez ao longo de todos esses anos, né, identificando as melhores épocas de plantio, e não só a universidade, mas as fundações, as empresas locais aqui, porque nós, no Mato Grosso do Sul, nós tínhamos uma tecnologia desenvolvida para o Paraná e uma tecnologia desenvolvida para o Cerrado brasileiro, que é vamos falar, o Mato Grossão, né? Sim. Então, e aí, nós estávamos numa região de transição climática, então grande parte das tecnologias que a gente utilizava aqui, ou era do Paraná ou era do Mato Grosso. Então foi criado as fundações, as universidades ajudaram, as empresas de assistência técnica, um monte de teste de época de plantio, um monte de teste de variedades, um monte de teste de adubação. Então nós conseguimos chegar numa época ideal pro Mato Grosso do Sul, que é essa janela agora, logo após a colheita de soja. A gente tem ainda chuvas acontecendo, né? Prova disso, você viu a correria que foi a colheita da soja aí? Pois é. E chuva em cima, então quem colhia já plantava o milho e junto com o milho já fazia as culturas de inverno consorciadas, né? E agora, por exemplo, se o produtor rural ele não conseguiu plantar milho até 15 de março, 20 de março, né? Aí encerra-se a cultura de grãos e a gente continua plantando aveia, continua plantando trigo, e que são culturas mais tolerantes às geadas futuras, né? Então, por esse motivo, a gente planta o milho agora e encerra nos próximos dias aí as culturas de inverno. Você trouxe aí, nos programas passados, a gente falou um pouquinho mais a respeito de gramíneas e, sobretudo, você falou sobre as braquiárias, se elas podem ser usadas na cobertura do solo. Você já disse que sim. Até pela questão, você até citou um dos exemplos das diversas cultivares de braquiárias que existem. Ou seja, ela é a mais rentável, vamos dizer assim também? Hoje a braquiária ela se torna peça fundamental porque, olha, mais uma vez eu volto, teve programas anteriores que eu falei para você da parceria do setor rural. Então o que acontecia? O Mato Grosso do Sul existe grandes empresas produtoras de sementes em Campo Grande. Então nós temos ali a Embrapa Campo Grande, né? E temos uma série de empresas que produzem braquiária em Campo Grande, todas sul-mato-grossenses, né? E essas empresas, quando o produtor rural começou a fazer o consórcio, então quero mandar um abraço para a Embrapa, né?
vários pesquisadores aqui da Embrapa, o Gessi foi um dos Sim. que encabeçaram essa grande mudança. Não, dá para pôr braquiária no meio do milho. E aí essas empresas automaticamente elas se melhoraram porque a cultura de braquiária era vendida por valor cultural. Valor cultural não era a quantidade de sementes, é um cálculo que eles fazem lá, que a quantidade de produto biológico que vai nascer é uma conta em porcentagem, né, de valor cultural. E o produtor rural, agricultor, falou, não, eu não quero plantar assim, eu quero plantar sementes por metro. Qual que é a melhor quantidade? 2 sementes por metro, 3 sementes por metro, 5 sementes por metro. Então essas empresas tiveram que se adaptar. Criar ferramentas às empresas de máquina. Aqui eu tenho grandes amigos aqui que produzem máquina aqui em Dourados. Não é indústria, inventores. O cara foi lá e criou uma caixinha Sim. só para plantar a máquina. Então o setor agrícola, cada um ajuda Sim. de um lado e a gente consegue tocar a vida para frente. Então foi isso que conseguiu adaptar essa braquiária no meio, e coisa que em alguns estados falam, vocês é louco plantar braquiária. Mas é assim mesmo, o inventor ele é chamado de louco, mas depois vê que suas invenções são de sucesso, com toda certeza. O nosso Momento Rural aqui na Grande FM, claro, tem o nosso parceiro, tem o nosso colaborador, aquele que traz a sua marca para agregar aqui com o nosso programa. Estou falando da Agrojangada. A Agrojangada é referência no agronegócio em Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, armazenagem, tratamento industrial de sementes e distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Estamos falando do plantio direto da palha com o Michel, que está aqui conosco, nos ajudando, colaborando com o nosso programa, e que vai falar agora para a gente um pouquinho sobre os sistemas integrados. Em sistemas integrados, o Michel, com pecuária, é possível conciliar a produção, por exemplo, de feno e com a manutenção da palha? Sim, perfeitamente. Nós temos, inclusive, Paulo, não só a produção de fenos, né, vários tipos de feno, né, mas também temos as propriedades onde o produtor também solta o gado no meio. Sim. Então nós temos aqui, eu queria mandar o saudoso Paulo Jacinto, né, que faz parte do seu Paulo Luciano, né, que faz parte do plantio do GPP, né, o Grupo Plantio na Palha também, que faleceu há algum tempo. Ele foi um dos precursores aqui na nossa região, né. Então a família dele, a Fazenda Ventania, toca isso. Eu estou dando um exemplo, né, que Sim. me veio aqui na memória, uma das propriedades que, além de fazer isso, ela faz um manejo com o gado também. Então olha que interessante, o cara planta soja, tá? Nasce a soja, planta milho com braquiária, colhe o milho, fica aquela palhada de braquiária, fica ali, porque o solo é altamente fértil, um solo para soja, para milho. Então aquela braquiária ela dá uma explosão de velocidade. Aí ele solta o gado no meio, o gado vai, come aquele material que está no solo. Quando o gado come, dá um estímulo na braquiária Sim. e ela começa a produzir mais raízes. E é isso que o plantio direto quer, ela quer mais raízes. Então, uma cultura, né, a bovinocultura ajuda também a melhorar a produtividade. E depois, na hora que vem, aí tira o gado, aquela braquiária volta rapidamente, né? O ciclo da braquiária em 30 dias ela já está tudo fechado de novo, já está pronto para o plantio, né? E aí tira o gado, desseca a braquiária e vem com soja de novo. Sim. Então o agricultor consegue fazer soja, milho e gado na mesma propriedade. Que usou como alimento lá. Intensivamente, né? Que interessante, ou seja, algo muito importante para o produtor. A gente falou já de algumas culturas feitas a respeito do plantio da palha. E essa rotação de culturas, para a gente entender um pouco melhor, a formação e manutenção da palha, qual a importância dessa rotação? A rotação de culturas ela é muito importante, principalmente para você estar colocando vários materiais biológicos ali. O professor Luiz Carlos da UFGD quer fazer a menção inclusive tem trabalhos fazendo uma mistura de várias plantas de cobertura, por exemplo, misturando ervilhaca com braquiária junto, Sim. com nabo forrageiro, com diversos outros, com mucuna e todas as outras plantas ali. Então existem algumas áreas, Paulo Wagner, que o agricultor já compra o kit pronto. Então a empresa foi lá, conseguiu misturar a quantidade específica
ervas ali para estar jogando no meio do milho, né? Então teve algumas empresas que desenvolveram uma maquininha que vai na frente do trator, a maquininha vai jogando a semente na frente do trator e a plantadeira de milho vai atrás já cobrindo as sementes, plantando o milho. Então essa mistura de variedades é o que enriquece o solo. Então você tem, por exemplo, um micro-organismo que coloniza a soja é diferente do micro-organismo que coloniza, por exemplo, o trigo, ou a aveia, ou uma ervilhaca peluda, né, ou uma crotalária, né? Então isso tudo ajuda a contribuir. Bacana. Esse foi o nosso Momento Rural de hoje, né? É claro, quero agradecer a você que esteve conosco pelo nosso canal no Facebook e a você que esteve conosco pelo nosso canal no YouTube. E agradecer principalmente o Michel, que esteve mais uma vez aqui com a gente. Vai voltar no nosso próximo programa para a gente finalizar esse assunto do plantio na palha. Tem coisas muito interessantes para a gente abordar no nosso próximo programa, por isso eu já reforço o convite para você nos acompanhar aqui em nossas plataformas digitais. Michel, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Paulo Wagner. Parabéns pelos programas, parabéns pela iniciativa, essa é uma iniciativa muito interessante que ajuda, sem dúvida, o produtor rural e ajuda a fazer a integração do meio rural com o povo, o pessoal urbano, né? Porque o pessoal urbano entendendo o produtor rural, tudo caminha mais rápido e vice-versa. Muito bem, a você que nos acompanhou pelo Facebook, curta, compartilhe, marque os seus amigos. A você que esteve com a gente pelo YouTube, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso canal. O nosso Momento Rural volta na nossa próxima edição aqui na Grande FM. Um abraço e até lá.